Amém. Irmãos, é um prazer estar aqui hoje. E eu tô até meio emocionada aqui com algumas coisas. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Você pode crer nisso? Que Ele é soberano. Ele é mais que especial. Ele é a nossa força, o nosso refúgio. E semana passada, eu estava indo dormir. Depois, eu não me lembro se foi depois da pregação do pastor Tiago na quarta-feira. Ele falando assim que Deus a gente não ia conseguir dormir. E dito e feito. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida sobre as vozes que nós ouvimos. Quem são os nossos mentores? Qual é a voz que nós estamos caminhando? E Ele ministrou muito forte no meu coração sobre isso, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil, onde são tantas vozes que estão sendo faladas, tantas vozes que nós estamos escutando, principalmente através da internet, que agora está tudo mais fácil, as pessoas estão se revelando mais, né? Dentro da minha casa eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer um vídeo e que milhões de pessoas podem assistir. Então são muitas vozes, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E eu quero que você se pergunte aí agora, qual é a voz que você está ouvindo? E eu não estou querendo dizer somente de Deus, não, porque a primeira resposta, com certeza sua, vai ser, é de Deus. Não. Primeiro, eu quero dizer que talvez você esteja mentindo para você mesmo. Porque muitas vezes a gente fala que ouve a voz de Deus, mas a gente não está ouvindo, a gente não sabe discernir. Mas eu quero que você responda a pergunta, que voz você está ouvindo, não somente a de Deus, mas quais são as pessoas que têm te influenciado nesses dias? Qual é a voz? Será que é uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo, porque ela tem fama, porque ela tem um bom status, porque ela tem uma igreja, um ministério gigantesco, e aí você dá voz a ela? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus, porque ele já tem um ministério, ou ele canta muito bem. E qual é a voz que você tem escutado? É isso que eu quero que você responda para você mesmo. O que nós temos praticado? Porque o Senhor me levou a entender que a voz que nós estamos ouvindo vai determinar o legado que nós estamos deixando aqui na terra. E eu quero que você pense nisso, não para você mesmo, mas na geração que você está deixando. Porque nós temos crianças aqui e é o futuro delas que estão em jogo. E aquilo que nós ouvimos hoje determina a nossa fé, determina aquilo que nós acreditamos, porque na palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está ouvindo alguém que fala sobre a palavra de Deus, então você está tendo fé. Fé que isso um dia vai acabar, fé que você vai ultrapassar. Quantas pessoas estão com depressão, suicídio? Várias pessoas já tiraram a vida. E uma coisa que me preocupava era isso. Não era o coronavírus, era a depressão que ia surgir no meio das pessoas. Então, muitas pessoas estão tirando as suas vidas porque não acreditam mais no futuro. É tanta informação que, se a gente for parar para analisar, nós como jovens, né, as adolescentes, as crianças, mas elas ainda não têm noção, mas vou falar das adolescentes. Se a gente parar para analisar, hoje a escola não está funcionando. E tudo parou. E o futuro? Como é que vai ser? E agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos alimentar? Como nós vamos estudar? Será que a gente vai entrar numa faculdade um dia? Será que um dia isso vai valer a pena? Então, se a gente parar para analisar, a gente não tem futuro. A gente não vai caminhar. A gente não vai conseguir caminhar. E eu quero te falar de um menino que ele ouviu a voz de Deus.
E muitas das vezes a gente, como eu disse, a gente está vivendo num tempo onde várias pessoas estão fazendo lives, falando, e é muito maravilhoso, porque às vezes você queria escutar uma palavra de alguém que às vezes você admira, porque não é errado você admirar alguém, desde que essa pessoa esteja dentro dos princípios de Deus, dentro da palavra, e ela vai te orientar, vai te dar uma palavra em Deus. Mas também há aquelas pessoas que se aproveitam desse meio para usurpar da situação e trazer discórdias, trazer palavras que não vai condizer com a palavra de Deus. Eu queria que você que está com a Bíblia abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Samuel, capítulo 3. E eu quero, nesse capítulo, falar de 3 pessoas. Eu quero falar de um menino, quero falar de um mentor e quero falar de Deus também. Então você que abriu a sua Bíblia, está escrito assim a partir do 1º verso. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Vamos parar por aí por enquanto. Nessa passagem aqui, como eu disse, eu quero falar de 3 pessoas. Esse menino, Samuel, o seu mentor, Eli, e sobre Deus. O menino Samuel era como a gente viu aqui no início do texto. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Samuel era um menino. E para quem conhece a história de Samuel, ele veio sobre... a mãe era Ana. E Ana não podia ter filhos, era estéril. E ela se lamentava muito porque o seu marido Eucana tinha uma esposa que lhe tinha rendido vários filhos. E ela se lamentava todos os anos em que o seu marido subia até o templo para fazer sacrifício, porque naquele tempo fazia sacrifícios pelos filhos, a Deus. E Ana chorava e pedia, Senhor, me dê um filho. E aí numa oração ela diz, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, ele vai viver para ti, ele vai viver no templo. E assim o Senhor concedeu o desejo de Ana, porém
ela entregou ao sacerdote Eli para que ele vivesse na casa do Senhor. E ali ele foi criado, junto com Eli. Eli era o sacerdote que cuidava do tabernáculo. E Ana conquistou o desejo de ser mãe, mas havia feito uma promessa a Deus de entregar o seu filho. E ela entregou. E ali ela via uma vez por ano o seu filho. E ele ali estava sendo criado nas leis do Senhor. Mas ele era ainda um menino jovenzinho, sem maturidade. Como nós lemos, servia a Deus. E é interessante porque o texto falar servia a Deus, para mim, mostra um interesse. Mostra que ele tinha o interesse de estar servindo ao Deus. E aí ele morava no tabernáculo. Porque mais para frente vai dizer que Samuel estava deitado e ali o Senhor chamava. Então, se ele estava deitado, significava que era a moradia dele. Então, ele estava na sua casa. O tabernáculo era a sua casa. O templo ali era a sua casa, a sua moradia. Ele já não tinha a família dele. Ana visitava ele de um em um ano. E ali ele morava. Então, o mais interessante é que naquele tempo, a presença do Senhor estava na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo. Então Samuel vivia com a presença de Deus. Ele estava envolto ali da presença de Deus porque ela estava ali na arca. Ele tinha aquele contato, vamos dizer assim. Não era como as outras pessoas que vinham fazer o sacrifício e a Arca da Aliança estava ali e eles tinham, como se diz, se aproximava ali do templo e a presença de Deus está ali. Não, Samuel estava de dia, de noite, de tarde, com a presença do Senhor ali. Mas ele não conhecia a voz de Deus. E quando nós lemos vai falar isso. Samuel não conhecia, porque a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada a ele. Então ele ainda muito menino, mesmo servindo a Deus, a presença de Deus estava ali, perto dele, mas ele não conhecia quem era o Deus dele. E ele era orientado o tempo todo por Eli, que era o seu mentor. E quem era Eli? Eli era um sacerdote, ele já era mais idoso, possuía 2 filhos, Ofni e Finéias. Era sacerdote do tabernáculo, então era obrigação dele cuidar daquele tabernáculo. Era obrigação dele fazer os sacrifícios ali, cuidar para que tudo fosse feito segundo as leis do Senhor. Era obrigação dele. Morava também no tabernáculo, ou seja, a presença de Deus também estava ali por perto dele. E Deus o dirigia, as leis do Senhor dirigia ele, porque ele tinha protocolos a ser seguido, ele tinha as leis a ser seguidas. Então, por um tempo, como a gente vai ainda ler mais um pouquinho ali, por um tempo, o mentor dele era Deus, eram as Escrituras, era as leis de Deus que tinham que ser cumpridas. E embora estando nessa posição que fazia dele um sacerdote, que fazia dele um mentor para Samuel, ele não estava conduzindo as coisas da maneira que Deus gostaria. Ele não estava cumprindo os mandamentos de Deus da maneira que Deus gostaria. E aí eu quero que você volte aí no texto. Quando, no verso 2, que fala assim: sucedeu naquele dia que estando Eli deitado, ou seja, Eli estava indo dormir no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então eles estavam indo dormir. Eles estavam indo descansar, repousar. E o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Veja bem, Samuel estava deitado, mas ele estava a todo tempo
atento, porque quando o Senhor chama Samuel, ele já, eis-me aqui. E eu acho interessante porque fala somente Samuel, uma vez. Talvez foi um erro de quem escreveu, esqueceu de colocar mais uma palavra, não sei. Talvez Deus tenha falado, Samuel, Samuel. Não, o primeiro chamado Samuel já despertou. Eis-me aqui. Então talvez ele não estivesse dormindo ainda, talvez ele ainda estivesse meio sonolento. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Samuel estava atento que alguém tinha o chamado, mas mais à frente vai falar que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Volte a lembrar das características. Samuel era um menino, muito imaturo ainda, um jovenzinho. E ele servia a Deus, mas ainda não o conhecia. E aí prontamente ele, opa, eis-me aqui. E foi correndo lá logo em Eli, achando que era Eli que tinha o chamado. E Eli estava dormindo. E logo Eli que era sacerdote, que cuidava da casa do Senhor, que tinha presença por mais tempo que Samuel, servia a Deus por mais tempo que Samuel, não conhecia a voz do Senhor? Não ia saber que se ele não estava o chamando, então com certeza poderia ser a Deus. E ele simplesmente, o seu sono era tão profundo que ele diz, não chamei eu, você não, Samuel, pode voltar e dorme. Ele poderia ter falado, uai, Samuel, você ouviu uma voz, mas não era a minha. Que jeito que era essa voz? Me conta. Mas ele estava perdido no seu sono profundo. Um sono que talvez a gente possa interpretar agora como espiritual. Ele que convivia tanto tempo na casa do Senhor, e ele já não estava sendo o mentor que Samuel precisava. E assim Samuel volta para a cama, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então aqui, mais uma vez, o Senhor chama Samuel, mas ele não conhece a voz ainda do seu Deus. Ele ainda não conhece, e o seu mentor, ele não está o conduzindo. Ele simplesmente está no seu sono profundo. Vai deitar, Samuel, não foi eu que te chamei. E Samuel fica sem entender. Volta novamente. E como diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli. E disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli. Só aí Eli se acordou do seu sono profundo. Só aí ele entendeu. Já é a terceira vez. Se não é eu que estou chamando, então deve ser Deus. E ele diz, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Samuel, ainda menino, não sabendo de nada da vida, de muitas coisas, ele confiava em Eli, para que ele o ensinasse, porque a sua mãe havia o deixado lá para que Eli fosse o mentor de Samuel, que fosse o cuidador dele. E nesse momento, o mais importante, que a voz do Senhor está se direcionando a Samuel, ele não sabia de nada, não tinha maturidade, a palavra ainda não tinha sido revelada a ele. E o seu mentor estava lá, dormindo, cochilando. Quantas vezes Deus está te chamando, e você não consegue discernir
A voz do Senhor, porque Ele ainda não havia se revelado para você, ou por você não conhecer a voz do seu Senhor. E quantas vezes nós íamos atrás de pessoas para que nos ensine, né? Samuel estava dependente de Eli. E ali, só que naquele tempo, como a gente leu a voz de Deus, ele não estava falando com ninguém, a visão estava escassa, o Senhor não estava falando. Então, havia um silêncio, ninguém ouvia a voz de Deus. E de repente, Deus chama Samuel para fazer um reboliço, que nós iremos ler mais adiante. E Samuel, como eu disse, ele se aprontou, mesmo sem saber se era Eli ou se era Deus. Samuel estava bem antenado, bem acordado, bem aceso. Mas Eli, talvez por estar mais idoso, por tantos anos, às vezes Deus ainda não estar falando, ele se desmotivou, caiu num sono profundo, esqueceu dos ensinamentos que deveria ensinar. Então eu quero que você se coloque nas duas posições, tanto de Eli, o mentor, porque nós viemos para essa terra, a gente aprende e tem que ensinar. Aprende e tem que ensinar. Então nós somos mentores. Nós somos aqueles que precisamos ouvir a voz. E nós somos aqueles que vamos mentorear, que vamos passar adiante. E aqui Samuel nos mostrou que ele era dependente de Eli. E na verdade, nós não precisamos ser dependentes de outra pessoa para nos indicar a voz dele. Esse tempo aqui era um tempo em que Deus falava diretamente com os profetas, os sacerdotes e as pessoas, né? É como se Deus falasse apenas com os pastores. E vocês jamais ouviriam a voz de Deus. Mas eu quero te trazer para os dias de hoje. O Senhor está chamando o nome a cada um. Às vezes é de madrugada, às vezes é de manhã, às vezes é fazendo uma comida. E você ouve uma voz diferente falando, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente está dormindo. Ah, mas não é Deus não. Ah, mas... E Samuel estava ali pronto, seja quem fosse, se fosse pelo seu mentor, Eli, seja por quem fosse, ele estava ali pronto. E adiante, diz o seguinte, então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Eu acho que agora Deus estava meio impaciente, porque aqui já está 2 Samuel. Então imagina só, a 4ª vez que Deus chama Samuel. E ele diz, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E então vem o Senhor para fazer um reboliço gigantesco através da vida de Samuel, porque como eu te disse, falava que ele servia a Deus, e por ele estar prontamente, eis-me aqui, mostrava que ele tinha um interesse muito grande em fazer algo, em ser útil para Deus naquele tempo, e ser útil para alguém naquele tempo. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Uau! E disse o Senhor a Samuel, esse é o Deus que estava dizendo, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Como assim? Deus não é amor? Deus não é compaixão? Deus não é misericordioso? Sim, mas naquele tempo ele ia fazer algo em Israel que iria tinir os ouvidos das pessoas. Continuando, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Em outras traduções eu li que o Senhor, tudo que ele havia ameaçado,
Ele iria cumprir. Não sei se alguém tem essa tradução. Mas eu espantei, que eu falei, nossa, Deus ameaça. Uau! Isso é forte, porque às vezes a gente tem uma ideia de Deus que Ele é compaixão, maravilhoso, bondoso, nossa, ai, Ele é tudo de ok, tudo de bom. Nada, as coisas ruins, nada, isso não é de Deus. E aqui está falando, julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Uau! Esse Deus aqui, que nós acabamos de ler, é um Deus que está liberando um furor, um juízo. Ele ameaçou a casa de um sacerdote. E talvez você está aí sentado, mas eu não sou pastor, porque aqui Eli estava na condição de um pastor. Mas hoje todos os homens dentro da sua casa são sacerdotes dos seus lares. Então essa palavra é para todos nós. Hoje, a Bíblia, ela é atemporal. Pode ter acontecido tantas coisas há 4.000, 5.000 anos atrás, como essa história que foi muitos anos antes de Cristo. E nós estamos a 2020 depois de Cristo. Então imagina quantos anos antes? Muitos milhões de anos. Mas ela vale para os dias de hoje. E aqui está falando de um Deus que estava justiçando a casa de um sacerdote. Por quê? Porque ele não estava com a sua casa alinhada. Aqui fala, julgarei a sua casa para sempre. E mais embaixo diz já, Eli, que nunca jamais será expiada a tua iniquidade. Iniquidade é pecado. E aí o Senhor sai de um silêncio, de que ele não estava ali naquele dia, naquela época. Ele sai daquele silêncio e ele olha para Samuel, aquele menino imaturo, sabe? Não tinha muita coisa a oferecer, mas ele via um interesse muito grande. Ele via um sim, ele via, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, teu servo ouve. E ele usa Samuel para fazer um reboliço, porque agora ele vai tirar Eli da sua posição e vai trazer Samuel para um grande feito que ele vai fazer mais ali na frente. E você pode perceber, como eu disse, são duas pessoas, Eli e Samuel, são duas pessoas que tinham a presença de Deus. Eles tinham a presença de Deus ali com eles. E Eli deixou com seus filhos fizessem de qualquer forma. Deixou que eles vivessem no tabernáculo como se fossem pessoas normais. Eles se prostituíam, eles se envolviam em bebidas. E eles já não sabiam mais a sua identidade, não sabiam mais quem eles eram. Porque eles deveriam saber que eles eram filhos de um sacerdote. Que Deus é esse Deus aqui, ó. Que não é só um Deus de amor. Ele é um Deus que vem para aniquilar o pecado da terra. E é isso que ele está fazendo nos dias de hoje. Sabe por quê, querido? Porque ele tem amor às próximas gerações. É por isso que ele está acabando, tentando de todas as formas acabar com a iniquidade. Assim como ele veio com juízo. Muitas das vezes nós olhamos para Deus e nós achamos que ele é o bonzinho. Volta a falar. A gente acha que ele é o bonzinho, mas ele tem um furor que nós muitas das vezes não conhecemos. Se você ler a palavra de Deus, que é o nosso guia, você vai ver que ele destruiu exércitos e não teve pena, não. Ele não foi um Deus que via a pessoa roubando e falava,
Tadinho, ele é um ladrão, mas tadinho. Não vou matar, não. Ele matava. Matava com sangue, se precisasse, esquartejava tudo. Esse Deus. É esse Deus que hoje nós estamos aqui falando dele. É esse Deus que muitas pessoas lá de fora não o conhecem, porque olha para ele e acha que ele é o misericordioso, ponto. O bom, ponto. E aí muitas das vezes querem jogar também a culpa de todas as coisas ruins que acontecem. Por que tanta matança? Por que tanta coisas ruins, tantas guerras, crianças morrendo? Porque a iniquidade. Existe maldade no coração do homem. Não é culpa de Deus.